Preparem-se, leões. Há movimentações surpreendentes a acontecerem nos bastidores de Alvalade e esta pode ser, sem sombra de dúvida, uma das notícias mais arrepiantes deste mercado de transferências. Algo que parecia impensável há apenas algumas semanas está agora perigosamente perto de se concretizar, e os sinais são cada vez mais evidentes. A tensão nos corredores da SAD cresce de forma silenciosa, mas intensa, enquanto os adeptos começam a sussurrar nomes e a tentar juntar peças deste intrincado puzzle. Antes de mergulharmos nos detalhes desta reviravolta impressionante, já sabem, subscrevam o canal Notícias e Rumores do Sporting e ativem as notificações para não perderem nada. E claro, deixem nos comentários o que acham deste possível desfecho chocante. Durante os últimos dias, diversos agentes ligados ao futebol português e sul-americano têm trocado mensagens em tom reservado, revelando que há um interesse que atravessa oceanos. Mas o que ninguém esperava era que uma figura fundamental no atual plantel verde e branco estivesse a ser abordada por um dos gigantes do futebol brasileiro. As informações são escassas, os detalhes são suprimidos com cuidado cirúrgico, e até mesmo dentro do Sporting reina o silêncio absoluto sobre o tema. Mas como tudo o que é segredo demais acaba por escapar, conseguimos descobrir que há um foco muito claro vindo de São Paulo, e os olhos estão fixos em Alvalade como predadores à espreita da presa perfeita. Sim, é verdade. Estamos a falar de Mateus Reis, o experiente lateral esquerdo que ganhou o carinho da massa adepta leonina com a sua entrega, polivalência e consistência tática. Contudo, o cenário mudou drasticamente nas últimas semanas. Apesar de ter visto o seu contrato automaticamente renovado, Mateus Reis vive momentos de profunda inquietação pessoal, o que poderá apressar a sua saída do Sporting. O interesse vem, segundo fontes ligadas ao negócio, diretamente do Palmeiras, clube brasileiro que tem feito investidas fortes no mercado internacional e que já terá, inclusive, iniciado conversações para garantir o jogador o mais rapidamente possível. Mas há algo ainda mais grave por trás desta história, algo que envolve muito mais do que futebol. Fontes muito próximas ao jogador confidenciaram que Mateus Reis e sua família têm enfrentado uma sequência assustadora de ameaças de morte em território português, especialmente após um infeliz incidente em campo envolvendo o adversário do Benfica. Desde então, o clima em Lisboa tornou-se insustentável para o atleta, que, mesmo tentando manter-se focado nos treinos e jogos, passou a dar sinais claros de cansaço emocional. Sua esposa e filhos estariam a ser acompanhados por psicólogos, e o ambiente no seio familiar tornou-se de profunda insegurança. Esse contexto dramático criou uma urgência interna para o jogador procurar novas alternativas longe do território luso, e o Brasil aparece como o porto mais seguro. O Palmeiras, já ciente da situação delicada do atleta, entrou com tudo na corrida e está disposto a apresentar uma proposta agressiva. Embora os números ainda estejam a ser mantidos sob sigilo absoluto, já se fala em valores na casa dos 5 milhões de euros, além de luvas e um contrato de 3 anos com possibilidade de renovação. A SAD leonina, por sua vez, tem tentado evitar o tema nos meios de comunicação e evitar qualquer tipo de alarme junto dos adeptos. Contudo, as negociações já estão em curso, e tudo indica que a saída pode acontecer ainda nesta janela de verão. E mais, há rumores de que outro clube do Qatar também sondou o jogador, prometendo um salário astronómico. A direção do Sporting, ciente do impacto que a saída de Mateus Reis causaria no balneário, tem feito malabarismos para encontrar soluções de mercado discretamente. No entanto, encontrar um substituto com o mesmo nível de versatilidade e experiência a um preço acessível não será tarefa fácil. A comissão técnica está dividida entre aceitar a saída como inevitável e lutar para manter o jogador a qualquer custo. Mas com a pressão crescente por parte da família do atleta e o receio de um novo episódio envolvendo a segurança pessoal dos envolvidos, a decisão final parece já estar a ser desenhada nos bastidores, ainda que não anunciada publicamente. Outro ponto crucial que tem influenciado diretamente na decisão de Mateus Reis é o apoio, ou melhor, a ausência dele, por parte de certos setores da massa adepta. Depois do incidente com o jogador do Benfica, uma onda de críticas inundou as redes sociais, e o jogador passou a ser alvo constante de mensagens ofensivas, algumas delas com teor bastante ameaçador. Embora a maioria dos sportinguistas tenha-se mantido solidária com o atleta, uma minoria vocal contribuiu para aumentar o desconforto do brasileiro em Lisboa. Esta pressão psicológica acumulada fez com que o jogador solicitasse, junto dos seus representantes, uma saída imediata. É importante lembrar que Mateus Reis é uma peça fundamental no esquema tático do Sporting. Além de lateral, atua frequentemente como central em esquemas de 3 defesas, sendo um dos elementos mais utilizados na última temporada. A sua saída não deixaria apenas um vazio técnico, mas também emocional no grupo de trabalho. A liderança silenciosa do jogador era reconhecida nos corredores da Academia Cristiano Ronaldo, e muitos jovens viam-no como referência no plantel. Perder esse pilar nesta fase da temporada pode ter efeitos colaterais perigosos no desempenho da equipa. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o Palmeiras segue com o radar apontado para Lisboa, com emissários já posicionados para avançar a qualquer momento. A estrutura do clube paulista vê em Mateus Reis a solução ideal para a lateral esquerda, que tem sido o calcanhar daqueles da equipa nas últimas temporadas. A vontade do atleta em regressar ao Brasil,
combinada com o contexto pessoal alarmante, abre caminho para uma transação que, até há pouco tempo, parecia inimaginável. O clube brasileiro está a preparar todos os detalhes legais e financeiros para fechar o negócio rapidamente antes que surjam concorrentes mais ambiciosos. A situação está tão avançada que já há quem fale na possível despedida de Mateus Reis nos próximos jogos do Sporting, com a direção do clube a preparar um plano de comunicação suave para não agitar ainda mais os ânimos da massa adepta. A ideia seria apresentar a saída como um acordo de mútuo entendimento, dando ênfase à segurança e bem-estar do jogador e da sua família. Internamente, porém, a saída é vista como uma perda difícil de compensar, e os responsáveis leoninos já estão a sondar vários mercados, inclusive o sul-americano, para encontrar um substituto à altura. Apesar da iminente saída, Mateus Reis continua a treinar com o grupo, mantendo a postura profissional que sempre o caracterizou. No entanto, o seu semblante tem demonstrado sinais claros de desgaste. O jogador, que outrora era dos mais sorridentes nos treinos, agora mostra-se retraído, distante e pouco participativo nos momentos de descontração. Companheiros de equipa já notaram mudança no comportamento e reconhecem que algo de muito sério está a acontecer fora das quatro linhas. A esperança de todos é que o atleta possa reencontrar a paz, seja no Brasil ou noutro destino mais tranquilo. Nos corredores da comunicação social desportiva portuguesa, a notícia já começa a circular de forma cautelosa, com os principais jornalistas a tentarem confirmar as informações antes de avançarem publicamente. Alguns programas de televisão chegaram a mencionar o interesse do Palmeiras, mas omitiram os detalhes mais sensíveis por respeito ao jogador. No entanto, nas redes sociais, os rumores disparam a uma velocidade alucinante, e há até quem diga que Mateus Reis já teria informado alguns amigos pessoais sobre mudança iminente. Frederico Varandas, presidente do Sporting, tem acompanhado tudo de muito perto, de forma discreta mas intensamente preocupada, e reconhece que está diante de uma das decisões mais sensíveis e complicadas do seu mandato. Ao contrário das habituais movimentações de mercado, em que os números, cláusulas e prazos são os principais fatores em jogo, este caso carrega consigo uma componente humana que transcende completamente os limites normais do futebol. Estamos a falar de uma situação que, por mais que envolva um ativo valioso do clube, não pode ser gerida com frieza de gestor nem com racionalidade empresarial. Varandas, médico de profissão e habituado a lidar com casos de vida e de morte no seu passado clínico, demonstra agora uma faceta muito rara no futebol moderno: empatia. E é exatamente essa postura que está a ditar a forma como o Sporting tem abordado o possível adeus de Mateus Reis. A estrutura dirigente está empenhada em proteger não apenas os interesses do clube, mas também a integridade psicológica e emocional do jogador, da sua esposa e do seu filho, que estão em claro estado de fragilidade. Nada será feito à pressa ou por impulso, e cada passo será dado com uma delicadeza calculada ao milímetro. Nos corredores de Alvalade, há um clima de respeito absoluto à figura de Mateus Reis. Os responsáveis máximos da SAD, bem como os membros da equipa técnica, têm mantido reuniões constantes em que o tema é abordado com total reserva e seriedade. Não é todos os dias que se lida com uma situação que obriga um clube como o Sporting a colocar a componente humana acima dos desígnios desportivos. E é exatamente isso que está a acontecer neste momento. Frederico Varandas quer que o clube sirva de exemplo para o mundo do futebol, um universo tantas vezes dominado por negociações frias e desumanas, mostrando que é possível conciliar responsabilidade institucional com compaixão. As decisões que estão a ser ponderadas envolvem desde o momento mais apropriado para anunciar oficialmente a saída, até as formas de apoiar psicologicamente o jogador e a sua família durante a transição. Existe até a possibilidade de o Sporting assumir certos custos relacionados com a segurança da família nos próximos meses, algo inédito, mas que está em cima da mesa como sinal de solidariedade e compromisso com quem sempre honrou o leão ao peito. Enquanto isso, os adeptos do Sporting dividem-se entre incredulidade e solidariedade. Muitos não conseguem aceitar a ideia de ver Mateus Reis deixar o clube nestas circunstâncias, enquanto outros compreendem plenamente a urgência do momento. As redes sociais do jogador estão a ser inundadas com mensagens de apoio, pedidos para que fique e também sugestões para que pense no seu bem-estar acima de tudo. É um cenário emotivo, que transcende o futebol e que mostra como este desporto pode tocar tantas vidas de formas inesperadas. Os próximos dias serão decisivos. Tudo indica que, se nada travar as negociações em andamento, Mateus Reis vestirá a camisola do Palmeiras ainda este mês. A janela de transferências segue aberta e as peças do xadrez começam a movimentar-se de forma irremediável. Para o Sporting, será o início de uma nova etapa, sem um dos seus pilares recentes. Para Mateus Reis, poderá ser a chance de recomeçar longe da sombra do medo. E para os adeptos, será mais um capítulo de emoções intensas nesta história apaixonante que é o nosso Sporting Clube de Portugal. E aí, sportinguistas, o que acham desta possível saída? Acham que o Sporting deve segurar o jogador ou respeitar a sua decisão e permitir a saída imediata? Comentem aqui em baixo, partilhem as vossas opiniões e vamos juntos debater esta situação que mexe com todos nós. E não se esqueçam, subscrevam o canal Notícias e Rumores do Sporting,
ativem as notificações e fiquem atentos a todos os próximos episódios desta novela que promete ainda muitos capítulos surpreendentes.